Dando continuidade, né, na nossa série de estudos no livro Bases da Fé Cristã do Wayne Grudem, hoje nós meditaremos no capítulo O que é a oração. A oração é um dos muitos modos que Deus determinou para que nós nos envolvêssemos com Ele. Tem até uma frase que diz que quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco e quando oramos, nós falamos com Deus. Então, a leitura bíblica e a oração são coisas que primordiais, né? Não podem faltar na vida de um crente. Então, vamos ver algumas características da oração no nosso estudo de hoje. Então, vamos ver aqui o nosso primeiro tópico é a razão para orar, né? Por que nós devemos orar? Deus, ele não precisa saber daquilo que nós precisamos. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 6, versículo 8, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, Deus já sabe das coisas, né? Então, isso é até algo assim que parece fugir à lógica quando falamos da oração, né? Porque orar é tentar comunicar a Deus as nossas necessidades, só que Ele já sabe do que a gente precisa, né? É estranho a gente ter que orar para um ser onisciente, um ser que antes mesmo da palavra chegar no nosso cérebro, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Mas ainda assim, nós temos que orar. E por quê? Qual é a razão de termos que orar? E Deus quer que nós oremos para que a nossa dependência dele possa aumentar, né? Quando oramos, nós nos colocamos à disposição de Deus. Humildemente, né? Nós reconhecemos que somos incapazes de fazer alguma coisa, de mudar a situação, de mudar o nosso estado. Nós admitimos nossa total incompetência e dependência a Deus, né? A oração é o meio da gente fazer isso, né? A gente chega para Deus e pede, implorando pela misericórdia dele, que ele nos atenda, né? Então, quanto mais nós oramos, mais a nossa dependência de Deus vai aumentar e menos a gente passa a confiar na nossa própria força, né? No nosso próprio entendimento. E quando nós oramos, nós devemos confiar que Deus irá responder às nossas orações, assim como uma criança confia que o seu pai irá atender o seu pedido, né? Jesus, lá em Lucas capítulo 11, versículos 11 e 12, ele diz assim: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao seu filho que lhe pede um peixe? Ou um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Então, quando uma criança pede algo ao seu pai, uma criança assim, é tão ingênua que ela não vai duvidando, ela crê que o seu pai dará a ela exatamente o que ela pediu. E nós devemos ter essa mesma fé infantil ao falar com Deus, né? Não significa que Deus sempre dará exatamente o que a gente pede, né? Nós iremos meditar nisso mais à frente, mas ainda assim a gente deve entrar em oração, crendo que a gente está pedindo a alguém que está disposto a nos responder. E outra razão para orarmos é para que o nosso amor por Deus aumente, né? A oração é um meio também de relacionamento. Nós conversamos com Deus, falamos para Ele das nossas angústias, das nossas tristezas, daquilo que estamos passando e ao orar nós vamos tendo cada vez mais noção das nossas falhas, né, da nossa miserabilidade, e também teremos noção do amor de Deus, pois sabemos que tem alguém que se importa com a gente nos escutando do outro lado, e nosso amor por ele vai aumentar cada vez mais. Então, por isso também devemos sempre manter a prática da oração. E por fim, orar nos permite fazer parte de uma história maior do que a nossa. Jesus, né, na famosa oração do Pai Nosso, ele nos ensina assim lá em Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós estamos tendo o privilégio de estar vivendo enquanto a história está se desenrolando.
Deus é soberano, pode fazer o que quiser, e Ele soberanamente decidiu fazer as coisas em conjunto com a gente, não porque Ele precisa da gente, mas porque Ele quer. Então, quando oramos para a vontade de Deus se cumprir e Deus atender a essa oração, estamos fazendo parte de um plano muito maior do que a gente, pois o mundo não se resume apenas a nós, e é maravilhoso a gente poder fazer parte desse plano de Deus. Agora vejamos nosso segundo tópico, que é a eficiência da oração. Deus, ele geralmente atende às nossas orações, então, ele responde aquilo que pedimos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 9 e 10, eu vou parafrasear aqui, mas depois vocês confiram aí na Bíblia de vocês, que Jesus fala, né? Busquem e encontrarão, batam e vos será aberto, né? Então, Deus, ele vai nos responder, ele prometeu fazer isso. Então, a nossa oração, ela é eficiente, ela não é algo assim que em vão. Então, há uma eficiência em nossa oração. E há momentos, inclusive, em que Deus muda o seu modo de agir por causa da oração. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, vemos Deus dizendo a Moisés que iria destruir o povo, mas após Deus ter intercedido a favor do povo, é falado que Deus se arrependeu daquilo que iria fazer e mudou de ideia. Isso não significa assim que Deus se arrepende, muda de ideia no sentido que a gente conhece, né? No sentido humano, pois como a Rose já falou lá nos atributos de Deus, ele é imutável, Deus não muda. Mas há momentos que aqui, da nossa perspectiva, Deus muda o seu modo de agir em determinadas situações, e a nossa oração pode causar isso. As nossas orações, elas não comandam Deus, mas sim por causa da misericórdia de Deus, ele muda assim de comportamento por causa daquilo que nós oramos. E nós devemos ter em mente que nós não temos o direito de pedir nada a Deus. Deus não é obrigado a nos dar nada. Então, nós nunca devemos orar a Deus como querendo dar ordem a Ele, né? Pois há um pregador que ele já é falecido, mas ele foi muito famoso, chamado Kenneth Hagin, que deu origem a muitas das doutrinas das igrejas neopentecostais que nós vemos hoje, que esse Kenneth Hagin ensinava que nós devemos determinar as coisas e não pedir. Então, orar a Deus determinando. Só que isso é dar ordem a Deus, e nós não damos ordem a Deus. Nós pedimos e esperamos que Ele nos responda por causa de sua misericórdia. Então, sempre tenha isso em mente. Deus não é obrigado a fazer nada por nós. E a razão das nossas orações serem ouvidas é por causa de Jesus. Deus não nos responde, não é nem por causa de nós mesmos, é por causa do que Jesus fez, né? Então, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, é dito que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, é por causa de Jesus que Deus nos responde. Em João 16, 23, nós também podemos ler o seguinte: em verdade, lhes digo que se pedirem alguma coisa em meu nome ao Pai, Ele lhes concederá. Então aqui deixa bem claro que é por causa de Jesus que Deus responde às nossas orações, né? Quando oramos em nome de Jesus. Isso não significa que a gente tem que usar a frase em nome de Jesus nas orações. Isso significa que quando orarmos, devemos orar com a autoridade que Jesus concedeu e orar segundo a própria vontade de Jesus. Orar como se fosse Jesus orando. E é por causa disso que Deus nos responde. E vamos ver o nosso terceiro e último tópico a respeito da oração, que é a nossa atitude na oração, né? Como nós devemos orar. E como eu já mencionei, nós devemos orar com humildade, né? Não orar apenas para que Deus realize os nossos desejos, mas para que Deus cumpra aquilo que Ele deseja, né? Então, orar pela vontade de Deus e não a nossa. E na maioria das vezes a vontade de Deus está clara na Escritura, então podemos orar para que aquela vontade se cumpra. E nós também somos encorajados a usar as próprias palavras de Jesus nas nossas orações. Nós temos aqui, né, no Evangelho de João, no
capítulo 15, no versículo 7, Jesus diz o seguinte: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então, podemos orar com as palavras de Jesus, e as palavras de Jesus estão registradas na Bíblia. Podemos também utilizar os salmos, né? Deus também é tão maravilhoso que Ele, já sabendo que haveria momentos em que nós não saberíamos o que orar, Ele inspirou a escrever um livro inteiro de oração, que é o livro de Salmos. Então lá no Salmos vemos pessoas rasgando o coração em oração a Deus, e podemos utilizar aquelas palavras das nossas orações, e assim também estaremos orando pela vontade de Deus, né? Pois a vontade dele, como eu falei, muitas das vezes está clara nas Escrituras. Só que há momentos em que a vontade de Deus não está clara, então nós devemos orar com base nos princípios gerais da Escritura, né? E crendo que Deus responderá aquilo que é melhor para nós. Nós muitas das vezes não temos na Escritura qual emprego Deus quer que a gente tenha, mas podemos orar com base nos princípios gerais de como devemos nos comportar no emprego. Então devemos orar a Deus, né, pedindo que se tal emprego nos afastará da presença dele, então que isso não seja respondido. Então nós oramos com base nos princípios gerais e crendo que Deus sabe do que a gente precisa melhor do que nós. Muitas das vezes a forma de Deus ter misericórdia de nós é não responder às nossas orações, pois Ele sabe que se der aquilo que a gente está pedindo, aquilo vai nos fazer mal. Pois muitas das vezes nós oramos por falta de conhecimento, né? Nós oramos achando que estamos pedindo algo bom e nem sempre é. Mas Deus, por ser perfeito e onisciente, Ele sabe se aquilo é bom ou não. Então devemos orar com esta confiança, né? E não ficar bravos com Deus caso Ele não nos responda. O pecado, ele também prejudica as nossas orações, né? Muitas das vezes em que nossas orações não são ouvidas é por motivos de pecado. Nós temos aqui em Provérbios capítulo 15, versículo 29, dizendo: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Isso não significa que Deus responde apenas a orações de pessoas perfeitas, porque senão Ele responderia somente às orações de Jesus. Mas isso significa que nós devemos sempre buscar a santidade, né? Buscar nos santificar, buscar nos afastar cada vez mais do erro, pedir a Deus forças para não pecar, pedindo a Deus que nos livre da aparência do mal, né? Dê força para fugir. Então devemos ter esse objetivo, né, de buscar a santidade, pois se nós pecamos deliberadamente porque queremos pecar, isso faz com que Deus não responda às nossas orações. E até mesmo quando pecamos, as orações são um meio de nós obtermos o perdão de Deus, né? Como o apóstolo João falou na sua primeira epístola, no capítulo 1 e no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a oração também, como está escrito aqui, né, é o meio de nós pedirmos perdão. Quando pecamos, podemos também vir com a confiança de que se orarmos com sinceridade e arrependimento, realmente arrependido e não da boca para fora, Deus irá nos perdoar e nos purificar. E nós não devemos orar apenas pedindo perdão pelos pecados que sabemos que nós cometemos, mas a gente deve orar inclusive pelos erros que a gente nem sabe que cometeu, como o salmista ensinou, né, no Salmo 19, versículo 12. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Então vemos aqui o salmista pedindo para Deus perdão por erros que ele nem sabe que cometeu. E muitas das vezes nós cometemos erros sem saber que cometemos, né? Nós erramos continuamente, pois somos falhos, é a nossa natureza, e acabamos cometendo erros, machucando pessoas ou fazendo coisas erradas sem nem saber que fizemos. Então devemos constantemente pedir o perdão de Deus, até mesmo por esses erros que nem sabemos que cometemos.
E por fim, nós devemos confiar em Deus até mesmo quando Ele não nos responde, né? Quando nós vimos lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, versos 8 e 9, a famosa passagem de Paulo, quando ele pede para Deus afastar dele o espinho na carne, e ele pede por 3 vezes, mas Deus simplesmente diz que não vai tirar o espinho da carne e diz que a graça dele bastava, né? Então devemos confiar em Deus. Quando Deus, como eu já falei, né, quando Deus às vezes não nos responde algo, é porque Ele sabe o que é o melhor para nós e Ele sabe que aquilo vai nos causar algum dano, então Ele não nos responde. E por isso devemos confiar que é o melhor que está sendo feito, que muitas das vezes oramos por falta de entendimento, como eu já disse, né, oramos achando que estamos pedindo algo bom, mas devemos confiar que o nosso Deus justo, santo e perfeito sabe o que é melhor e até mesmo o não dele é a melhor resposta que podemos obter no momento.